alô, alô, opa, cheguei com a história da Dona Senira. E que história, hein, Dona Senira? A história da meia-noite de hoje, fascinante história. Ela como vizinha, não foi só vizinha, não. Ela, na verdade, ela agiu na história, ela interagiu com os vizinhos. Não fosse a senhora, Dona Senira, nada disso teria se resolvido. Fiquei impressionado com a sua narrativa. Não perca, porque eu já vou começar com a história da Dona Senira. Perfeito? Dona Senira, a senhora já recebeu o comunicado da nossa produção. A Mariana disse que entrou em contato com a senhora e a senhora mais do que nunca avisou todo mundo que a sua história iria pro ar. Começa hoje, tá? E vai ficar para sempre aqui na net, no nosso canal. Dona Senira, antes de eu começar a sua história, eu queria agradecer demais a um pix que Eliana Gadelha Souza fez para o nosso canal. Eliane P. Gadelha Souza, como você é generosa, Eliane. Muito, muito obrigado pelo pix que você realizou. Você não imagina a felicidade do Careca. Careca que brevemente será papai. A esposa está na 13ª semana, né, Careca? Tem um chãozinho pela frente ainda. Ele está numa felicidade. Obrigado, viu, minha amiga? Quero agradecer também a você, Tatiana Michele de Oliveira. Tatiana Michele de Oliveira. Ela mandou também um pix tão generoso para o canal. Muito obrigado, minha amiga. Que Deus abençoe você, que ilumine a sua vida, que lhe dê em triplo, em quíntuplo, tudo de bom que você merece. Um beijo carinhoso e muito obrigado por tudo, tá? Daqui a pouquinho tem a história. Dona Senira, já vou contar a sua história. Também quero, antes da história da Dona Senira, agradecer demais essas pessoas carinhosíssimas. Gente, como eu sou grato. Muito obrigado a você que opta em ser membro aqui do canal. Quero te agradecer demais. Gilberto Mendes, meu amigo, ele que não era nosso assinante virou. Faz 4 dias, né, Gilberto? Muito obrigado, Gilberto, ele é prêmio. A Selma Lima voltou a ser assinante. Ela já era, né, Selma? E voltou a ser assinante. A Lucilene Ferreira fez igual o Gilberto Mendes. Não era nossa assinante, mas agora o é. Obrigado, Lucilene. Sônia Padovani também não era nossa assinante, mas agora é. Muito obrigado. Paulinho, é tão importante sim que sejamos membros do teu canal. É fundamental. É você dizer para o YouTube, não apenas que você gosta do canal, é dizer para o YouTube o seguinte: olha, eu assino por esse canal, eu confio no conteúdo desse canal, eu quero que ele seja muito propagado por você, YouTube, para que mais gente chegue contando suas histórias, ouvindo outras histórias e participando do canal. É fundamental. Seja nosso assinante, seja membro do nosso canal. Paulinho, mas como eu faço para me tornar membro do teu canal? Olha abaixo do vídeo todas as instruções para isso. Perfeito? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E mais um lembrete. Bem ao lado do título de cada história eu coloco um telefone. Não é à toa, não. Aquele telefone é o WhatsApp. E através daquele WhatsApp você pode mandar a tua mensagem, mandar o teu alô, a mensagem de voz, a mensagem de texto, que nós atenderemos aqui. Até confesso a vocês que tem gente que, por exemplo, prefere narrar a história ao invés de escrevê-la. A própria Dona Senira, a história que eu vou contar hoje, ela fez um misto. Ela escreveu uma parte, aí eu precisava de um complemento, ela mandou através do nosso WhatsApp. Ela completou falando depois. Perfeito? E esse telefone, que fica ao lado do título, ele também é a chave Pix do canal. Por isso essas pessoas gentis colaboraram com o canal. Então, se você também tiver vontade de apoiar o nosso canal, é só enviar um Pix para cá.
É uma doação que você faz para o canal. O Paulinho beneficia quem? Beneficia todo mundo que faz parte aqui do canal. Ok? Se limita a isso. Tá perfeito? E se você puder ajudar, nós agradecemos do fundo do coração. Bem, dona Senira, isso posto, chegou a hora. Neste momento, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história narrada por Senira, aqui no nosso canal, acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Senila Lopes. Eu era vizinha daquela gente. Eu gostava daquela família. Sinceramente eu gostava. Mas o chefe da família, ele era um homem rude, o seu João. Veja, talvez fosse até por força da profissão dele. Nossa cidade é uma cidade média e tinha por lá um grande hospital, o maior hospital de lá. E esse seu João, ele trabalhava na chefia de segurança desse hospital. Eu não sei se por função do cargo do seu João, chefe de segurança, ele era uma pessoa tempestuosa, sabe? E lá da minha casa eu ouvia tantas e tantas e tantas barbaridades. Não que eu fosse uma vizinha enxerida, não. É que ele gritava às vezes com os filhos dele, que lá de casa eu escutava. Então quando o seu João ele mudava de humor, Paulinho, ele descontava tudo naquelas crianças. E eu, sabe, abominava tê-lo às vezes como vizinho, de ouvir as suas maldades com aqueles meninos, daquelas meninas. Olha, me dava a impressão de que o seu João era um sujeito ateu, pelo que ele falava. Ele blasfemava, ele invocava... O Paulinho, eu escutei às vezes ele invocando o diabo para provocar a pobre mulher dele, a dona Ana, que era um amor de pessoa. Aquela casa vizinha, às vezes se transformava no próprio inferno. Havia muito choro e ranger de dentes por lá. A gente sentia isso. Eu era uma vizinha atenta e não enxerida. Quantas vezes eu tapava assim o ouvido dos meus, né, dos meus filhos, das minhas crianças, para que não escutassem tudo aquilo. E às vezes a minha filha, muito atenta: nossa, mãe, esse vizinho é horrível. Veja como ele trata os filhos. Eu falava com a minha filha, a Luciana. Eu falava: pois é, o seu João fala tantos palavrões que acaba sendo um tipo de para-raios para o mal. Ele não podia nunca fazer isso. Fica atraindo coisas ruins para o lado dele mesmo. Era o que eu comentava. Raio que o parta, eu brincava para que descontraísse um pouco e a minha filha acabasse dando risada. Ele de lá gritava, sabe? Ah, seu moleque imprestável, seu desgraçado, faz tudo errado. Maldita a hora em que você nasceu. Sai da minha frente, seu peste, antes que eu parta a tua cara. Ele gritava de lá, aquilo era pesado demais, Paulinho. Misericórdia, homem, não amaldiçoe o próprio filho assim, dizia a dona Ana, coitada amargurada. Eu escutava tudo de casa. E ele gritava: e você não se intrometa, sua miserável, é por sua causa que eles são tão desastrados. Gritava o seu João. Mãe, não fala nada, porque senão ele bate em você também, mãe. Implorava o filho caçula, um menino de apenas 6 anos. Os outros 4 irmãos assistiam aquelas tristes cenas, e que não eram raras, não. Aliás, volta e meia, o seu João tinha rompantes de ira, como se tivesse mesmo possuído por uma força maligna, Paulinho. Não havia explicação para aquilo, sabe? De vez em quando, ele chegava em casa virado na giraia, como a gente fala no interior. E o incrível é que ele não bebia, não fumava,
Ele não fazia uso de medicamento, de droga nenhuma. Era da natureza dele, sabe? Ele era um profissional muito respeitado no hospital, ele era chefe da segurança, mas eu acho que aquilo tudo fazia dele um homem mais nervoso. As crianças, os filhos dele, não podiam brincar com as outras crianças, não podiam correr no quintal da casa, não podiam cantar, não podiam falar alto, nem gritar, nem falar, não podiam se sujar, era inacreditável tudo. Não podiam fazer nada, além, lógico, de estudar. Era uma tortura aquela casa, uma prisão, um inferno para aqueles meninos. Um dia, a menina deles, essa menina eu gostava muito dela, a Clara. Ela tinha 9 anos na época. Ela estava muito chateada com tanta opressão na sua casa, quando a sua mãe falou que ela fosse tomar banho. Falou para a Clara que ela fosse tomar banho. E a Clara, com 9 anos, a Clara, o que ela fez para dona Ana? Ela deu a língua, assim, sabe quando a mãe vai tomar banho, menina, e tal? A mãe falou, até numa boa com ela, mas ela por trás, nas costas da mãe, ela mostrou a língua. Nós temos o hábito, né, Paulinho, de descontar nossas frustrações nas outras pessoas e, sobretudo, naquelas que menos merecem, porque a mãe dela era um amor, se o pai era daquele jeito, a mãe dela era um amor. E depois de algum tempo, mesmo contrariada, a Clara teve que ir para o banheiro tomar o seu banho. E quando ela entrou no banheiro, ela teve a impressão de ver alguma coisa atrás da cortina do box. Atrás. Aproxima para conferir e se apavorou e deu um grito horripilante dentro do banheiro. A dona Ana e as outras crianças vão socorrer ali a Clara. O seu João não estava lá trabalhando de plantão lá no hospital, onde ele, repito, é chefe da segurança. Embora o banheiro não tivesse fechadura, a dona Clara não conseguia mais abrir a porta. A porta do banheiro de repente emperrou e ela pedia nervosa pro filho mais velho: Ô Zeca, corre atrás da dona Senira, pede para ela uma ferramenta. Pede para dona Senira uma ferramenta para a gente conseguir a porta desse banheiro ser aberta. Rápido, Zeca. O menino saiu correndo o mais que ele pôde e foi me chamar: Dona Senira, minha mãe está chamando para a senhora abrir a porta do banheiro. Tem que arrombar a porta do banheiro, dona Senira. E meu marido tem de tudo em casa. O meu marido é o Juan. Eu passei a mão num pé de cabra que ele tinha e corri lá para casa, sabe? E, oh meu Deus do céu, quando eu cheguei, a senhora, a dona Ana, estava apavorada, as demais crianças idem, e a Clara, que estava dentro do banheiro, estava tudo silenciado. E do banheiro, até o menino detectou o Zeca: mãe, que cheiro horrível é esse que está vindo do banheiro? E parecia enxofre. Aliás, a mãe, a dona Ana, respondeu que era enxofre. E finalmente eu fui enfiando aquele pé de cabra ali com a ajuda da dona Ana e nós conseguimos abrir a porta do banheiro. E quando nós encontramos a menina, a Clara, ela estava desfalecida. Levamos aquele susto. O Zeca pergunta para a mãe: mãe, o que eu faço, mãe? Ela está desmaiada. A mãe grita: pega o álcool, Zeca, corre, pega o álcool. Sim, meu filho, pega o álcool. E aí foi aquele desespero. Eu inclusive ajudei. A gente vai batendo assim na face da pessoa, vai passando álcool nas narinas da pessoa. Acorda, Clara, acorda, o que aconteceu, meu Deus? Dizia dona Ana, tentando reanimar a filha. E de repente a Clara desperta
desperta e começa a chorar. E ela abraça fortemente a dona Ana, a mãe. E aí ela falou e eu, junto ali, escutei a narrativa dela. Ô mãe, tem um palhaço horrível, horrível, mãe. Ele tá com o braço dando soco pra senhora. Ele tá mostrando a língua pra senhora, mãe. E ela chorava desesperada, um tanto confusa. A menina vai falando: mãe, me tira daqui. Esse palhaço é o demônio, mãe. Ele quer matar a senhora. Vamos, mãe. E a mãe: vamos, meu bem, calma, fique calma. Foi só um susto. Você só se assustou. A dona Ana era um amor de pessoa, tranquilizando a filha. A dona Ana olhou atrás da cortina, verificou o basculante, o piso do chão, mas não havia nada que revelasse a presença de alguém, de alguma pessoa, e muito menos de um palhaço, a não ser o cheiro de enxofre que exalava pelo ar. A dona Ana ainda verificou a casa à procura de algum vestígio que justificasse a presença de algo ou alguém, mas nada, absolutamente nada. Só que os meninos estavam assustadíssimos. Também pudera. Um cheiro forte de enxofre invadiu a casa. Eles bem sabiam que enxofre significava a presença do mal, a presença diabólica. O enxofre está atrelado a uma presença demoníaca. Meu Deus do céu, o próprio avô daquelas crianças, esse sim era um homem de fé, muitas vezes contou histórias em que a aparição dos seres das trevas era sempre precedidas, essas aparições, pelo cheiro do enxofre. Eu fiquei naquele dia com aquela família bastante assustada. Aquele dia foi difícil, muito difícil para a senhora, a dona Ana, colocar os filhos para dormir. Eu, pelo menos, tentei ajudar da maneira como eu pude. O jeito foi todos dormirem no quarto junto com a dona Ana, e ainda bem que o seu João estava de plantão. Naquela noite ele não regressaria para casa, porque se ele estivesse junto, ele não permitiria aquilo nunca. A Clara, a menina que ficou trancada no banheiro, pediu para que a família fizesse uma oração, fizesse uma prece. As crianças rezaram juntas e abraçadas. Eu até ajudei na hora dessa prece. No dia seguinte, era um sábado, e a Clara, no outro dia, eu também acompanhei da minha casa, estava com a sua vida. Você sabe que criança tem essa bondade, ao mesmo tempo em que se assusta, de repente aquilo passa rápido, e a Clara já estava brincando com os demais, aproveitando um dia que era sábado, um dia de folga, e que não teria que ir para a escola. E depois eu até perguntei para ela se estava tudo bem, e ela me disse, daquele jeito bem infantil de ser e ao mesmo tempo feliz de ser. A dona Ana, a mãe, verificou depois se a menina estava febril, porque depois disso ela deu uma caidinha, ela amanhece brincando, amanhece numa boa e depois cai o astral, sabe? Aí a mãe foi ver se ela estava com febre, não estava. Então, carinhosamente, ela tomou a menina em seus braços e lhe falou: ô filha, você está triste por quê? Você quer conversar com a mamãe sobre o que aconteceu ontem lá no banheiro, meu bem? É isso que você quer? Aí a Clara olhou para a dona Ana, a mãe dela, e meio que se encolhendo, aconchegando-se mais perto da mãe, como se quisesse ficar naquela posição fetal, de maneira que subconscientemente talvez sentisse mais protegida daquela forma.
a menina começou a conversar com a dona Ana. Ô, mamãe, eu quero sim, mas eu quero pedir desculpa para a senhora. Falou a menina com tristeza. Quer pedir desculpa para a mamãe? Mas por quê? Você não me fez nada? Falou a dona Ana calmamente. Eu fiz, mãe. A senhora não viu. Mas eu fiz, falou a menina com remorso. Então diga o que foi que você fez, meu amor. O que foi? Ontem eu estava zangada porque o papai briga, bate, xinga e não deixa a gente fazer nada. Aí a Clara suspirou fundo, numa pausa, e seguiu. E quando a senhora falou para eu ir tomar banho, eu mostrei a língua quando a senhora virou as costas. A senhora não viu, mas eu mostrei a língua para a senhora. E a Clara começou a chorar, mas logo Dona Ana, que era uma bondade em pessoa, a mãe a consolou. Ah, meu amor, deixa disso. Tá, foi errado o que você fez, mas eu tenho certeza que você não fará mais. Estou certa? Sim, mamãe, sim, disse a Clara, dando um beijo na mãe como sinal de perdão. Mamãe, aí ela voltou no assunto do que ela teria visto no banheiro. E ela explicou para a mãe. Mamãe, eu vi mesmo um palhaço horrível no banheiro. O palhaço, ele tinha os olhos de fogo e da boca, no lugar da língua, saíam cobras e lombrigas, mamãe. Ele tinha um corpo enorme com uma roupa toda preta. Ele era fedorento, um cheiro que eu não conhecia, mas um cheiro muito ruim, mamãe. E depois que a senhora entrou, ele ficou dando soco e mostrando a língua na sua direção. Contou a menina do jeito dela, do jeito inocente dela. E disse a dona Ana, ô minha filha, eu acredito no que agora você me revela. Bem, sabemos que seu pai é mesmo um homem nervoso, amargurado e vive maldizendo a Deus. É por isso que eu sinto que o ar dessa nossa casa está carregado, porque muitos palavrões, muito ódio, muita mágoa, isso acaba gerando coisas ruins. É por isso que nós devemos evitar fazer coisas ruins, minha filhinha. Sabe, a gente não pode dar força para o mal. O mal se alimenta e cresce com essas atitudes negativas que nós temos quando nós nos afastamos da luz divina. Você me entendeu? Sim, mamãe, a luz divina que a senhora fala é Jesus? É Jesus na nossa fé. Essa é a luz divina. Em outras religiões pode até ter um outro nome, mas como somos cristãos, é Jesus, minha filha. É Jesus. Ah, mamãe, tá certo. Então eu entendi. Sabe, amigo Paulinho Boa Pessoa, eu acompanhava de perto a vida daquela família. Eu tinha um apreço muito grande pela dona Ana. Ela era uma pessoa de coração incrível. Ela tinha um coração muito melhor que o meu. Eu sempre acompanhei de perto o sofrimento daquela família. Quando a Clara ficou presa naquele banheiro, vocês já sabem, fui eu que forneceu o pé de cabra, corri até lá para ajudar. A partir daquele dia, eu decidi que algo precisava ser feito. Então, o que eu propus? Aproveitei uma noite em que o seu João estaria de novo de plantão lá no hospital, e eu pedi à dona Ana que deixasse os 4 filhos dela na minha casa. Para entretê-los, eu chamei os meus. Eu chamei o Lucas, o meu filho, a Mariana, que era a minha sobrinha, mais a Luciana, minha filha. E o meu marido, o Juan, fez pipoca e colocou um filme infanto-juvenil no videocassete. Era o ano de 1982. E a tecnologia daquela época era bem diferente.
Eu me lembro que eles foram assistir um filme assim lá em casa. Enquanto as crianças estavam ali entretidas, Ana e eu, nós nos preparamos para uma limpeza espiritual na casa. Eu sabia que nós precisávamos de muita fé e determinação para enfrentar o que estivesse naquela casa. Eu já tinha tomado providências. Falei com o padre Otávio. Ele havia me cedido uma boa quantia de água benta na igreja. O padre Otávio era um amor de pessoa. Além disso, aí foi por minha conta, sem nenhuma orientação do padre. Eu tinha aprendido isso com a minha avó. Peguei sal grosso, peguei a água benta fornecida pelo padre Otávio e um ramo de arruda. A Ana estava muito nervosa, mas eu tratei de tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem. Nós faríamos aquilo em nome de Jesus e com muita fé. Entramos na casa e nós começamos pela sala. Eu fui espalhando sal grosso nos cantos e aspergi água benta. Enquanto eu recitava orações, nós fomos sentindo, as duas, uma presença pesada. Mas eu dizia para ela, segurando a mão da Ana, vamos continuar firmes. E ela assentia com a cabeça e firme estávamos. Fomos de cômodo em cômodo, repetindo o processo. Sal grosso, a água benta, nós íamos aspergindo e os galhos de arruda em nossas mãos. Quando nós chegamos ao banheiro, onde a Clara tinha visto o palhaço, o ar estava denso. Um cheiro de enxofre ainda persistia ali. Talvez tivesse voltado naquele exato instante. Ana, aqui nós vamos precisar, minha amiga, de muita fé nesse pedaço da casa, disse eu segurando a sua mão. Ela assentiu e nós começamos a rezar mais intensamente. O ramo de arruda parecia vibrar na minha mão como se estivesse absorvendo a energia negativa daquele lugar. E de repente, bateu um frio, mas um frio intenso dentro daquele banheiro. Um frio. E uma sombra passou rapidamente pelo banheiro. A Ana se assustou, até chegou a gritar. Mas eu segurei firme. Não tenha medo, Ana. Nós estamos protegidas. Nós estamos com Jesus. Eu estou com a água benta que o padre Otávio me deu. É a presença de Deus aqui conosco. Falei com fé e falei com convicção. E foi então que eu vi, atrás da cortina do box, eu vi um palhaço horrível. E ele apareceu com os olhos de fogo e uma língua que se transformava em cobras, tal qual descrevera a menina Clara. E ele começou a avançar na nossa direção. E eu soube, naquele instante, que precisávamos agir rápido. Então, com toda a força que eu tinha, eu comecei a aspergir água benta diretamente nele, enquanto eu recitava orações em voz alta, em nome de Jesus. Você está expulso daqui no santo e poderoso nome de Jesus. O palhaço se contorceu, gritou, mas não recuava. Ele parecia se alimentar do medo que nós sentíamos. Ana, ela estava paralisada, mas eu continuei firme. O palhaço avançou mais e eu senti uma força invisível me empurrando para trás. E eu lutei com todas as minhas forças, mas aquele palhaço era poderoso demais. E finalmente, como último grito, ele desapareceu e deixou um rastro de enxofre no ar. Eu estava cansada, muito cansada, a Ana também. Saímos do banheiro exaustas.
mas sabíamos que a batalha ainda não havia terminado. Graças a Deus, Ana. Graças a Deus. A limpeza na sua casa está feita, Ana. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, abençoe o seu lar. Que o Divino Espírito Santo, com a sua luz, esteja presente aqui. E foi assim que nós voltamos para minha casa e encontramos as crianças lá, tranquilas, ainda assistindo ao filme, comendo pipoca. A Ana estava visivelmente aliviada e eu sabia que tínhamos feito a coisa certa. E a partir daquele dia, sabe, a casa da Ana ficou mais leve e as manifestações sobrenaturais cessaram. Mas sabíamos que precisávamos manter a fé e a positividade para que o mal não voltasse. No dia seguinte, quando o seu João voltou para casa, Ana e eu estávamos esperando por ele. Eu tomei essa iniciativa. Eu precisava conversar com aquele homem, eu precisava encarar aquele homem, contar para ele sobre o palhaço. Eu era uma pessoa de fora e ele me respeitava. Ele era um homem respeitador, assim como pessoas de fora, não com os filhos, não com a Ana. E eu, encarando o seu João, alertei sobre a agressividade que ele estava usando, que estava trazendo coisas ruins para dentro da casa dele. Enquanto eu descrevia o que eu tinha presenciado na casa dele, eu cheguei no momento de falhar do palhaço. E nessa hora eu percebi que o seu João arregalou os olhos e admirado ficou. Ficou em silêncio diante da minha descrição. Até emudeceu. Foi quando ele exclamou: Eu sei quem é o palhaço. Ele revelou. Sabe quem é o palhaço, seu João? Então nos diga. Seu João então contou que um dia um homem vestido de palhaço, pintado como palhaço, tentou entrar no hospital querendo alegrar as crianças ali internadas. Mas ele, como chefe da segurança, impediu o palhaço de entrar. O palhaço implorou a ele, chorou, dizendo que estava muito doente, que ele queria se redimir com as crianças, pois embora tivesse sido palhaço a vida inteira em circos famosos, sempre fez isso de uma maneira profissional e sempre visando o dinheiro. E durante a vida inteira aquele palhaço se negara a realizar o seu trabalho graciosamente em finais de ano para as crianças internadas em hospitais, em velhos, carentes, abandonados em asilos. Ele se negava a isso. Ele até zombava disso. Só que agora ele se arrependia. E ele, palhaço, agora sentia que ele precisava fazer aquilo. Por favor, moço, eu preciso alegrar as crianças desse hospital. Me permita isso. Mas seu João não permitiu que ele entrasse. No entanto, o palhaço, antes de sair, disse para o seu João ouvir que ele iria se arrepender amargamente daquela atitude. E dias depois, o mesmo palhaço, deu entrada naquele hospital como paciente entre a vida e a morte. E lá, naquele hospital, o palhaço morreu. Naquela noite, quando o seu João passou pelo necrotério do hospital, ele escutou a voz do palhaço que gritou de dentro do necrotério: João, você vai se arrepender pelo que me fez, João. Seu João ficou em choque ao ouvir aquela voz do palhaço gritando de dentro do necrotério. Mas ainda assim desacreditou. Ele era um homem totalmente cético, completamente sem fé. Mas, diante do revelado por mim e o que havia acontecido com a filha dele,
o que estava acontecendo com a mulher dele e aconteceria com os demais filhos, seu João ficou em choque ao ouvir as minhas palavras. A lembrança do palhaço. Foi nessa hora que observei a expressão de dor no rosto daquele homem, João, que voltara com força total. Ele sabia que tinha cometido erros, muitos erros, e agora ele estava pagando um preço. E a sua família também. Seu comportamento agressivo havia traído algo muito pior para dentro de sua casa. Eu sei quem é o palhaço, repetiu João com a voz tremendo. É aquele homem que eu impedi de entrar no hospital. Ele queria alegrar as crianças, mas eu o expulsei. Ele disse que eu iria me arrepender. E agora entendo o que ele quis dizer. Foi nessa hora que eu coloquei a mão assim no ombro do João. E eu falei com firmeza, mas também falei com compaixão, sabe? Firmeza, mas com compaixão. Seu João, o senhor ainda pode mudar isso. Precisa deixar essa sua raiva de lado e trazer a paz de volta para sua casa. Olha, eu estou aqui preparada, com sal grosso, com a água benta que eu trouxe do Padre Otávio, com os galhos de arruda. Vamos fazer juntos a última limpeza espiritual na sua casa. Só que desta vez eu preciso do senhor conosco nessa empreitada. O mal só cresce, seu João, onde encontra terreno fértil. O senhor precisa parar de alimentar esse ódio e essa negatividade. Eu tinha medo que ele se negasse, mas num milagre o João assentiu, ainda abalado, mas decidido a corrigir os seus erros. E naquele dia, foi um pouco mais tarde, foi à noite, eu, a dona Ana e o seu João fizemos a limpeza espiritual completa na casa. Da mesma forma, espalhando sal grosso, emergindo água benta e recitando orações. Dessa vez, a presença do palhaço foi confrontada por uma força coletiva, um desejo verdadeiro de mudança e arrependimento. No meio da oração, a figura sombria apareceu. Era o palhaço, mas dessa vez mais ameaçador do que nunca. Seu rosto estava contorcido de fúria e ele avançou na direção do seu João. Mas o seu João recebeu de Deus uma sabedoria naquela hora. Ele caiu de joelhos e pediu perdão. Ele disse diante do palhaço: eu sinto muito por tudo. Eu te peço perdão. João clamou com lágrimas nos olhos: eu te peço perdão pelo que fiz. O palhaço parou, sua expressão de fúria lentamente se desfez. Ele parecia avaliar a sinceridade das palavras de João. Com um último grito, o palhaço se desintegrou em uma nuvem de fumaça e deixou ainda um cheiro um tanto quanto desagradável no ar. Mas já não era um cheiro tão forte. A partir daquele dia, a casa do seu João mudou. Ele aprendeu a controlar sua raiva e começou a tratar sua família com mais amor, com mais respeito. As crianças puderam brincar, cantar, puderam se expressar sem medo. E, embora o passado não pudesse ser apagado, seu João estava determinado a construir um futuro melhor para todos. Eu continuei a acompanhar a vida daquela família de perto e sempre pronta para ajudar. Até que, depois de passados uns 6 anos, eles acabaram se mudando de lá. Mas já era uma outra família. A história do palhaço se tornou uma lição para mim
e para a vizinhança, porque eu me tornei também um ajudante do Padre Otávio. E quando o Padre Otávio não estava presente, eu contava essa história. O Padre Otávio não gostava muito que eu contasse, mas eu contava essa história para que as pessoas entendessem que o mal está ligado àquilo que a gente fala e faz dentro de casa. Mas aqui eu quero encerrar essa minha história, sabe, Paulinho? Dizendo que, apesar de ter falado aqui de palhaços, eu, Senira, eu sempre gostei demais dos palhaços. Quando eu, menina, eu era uma fã incondicional de um palhaço chamado Carequinha. Famoso Carequinha. Talvez o primeiro grande palhaço que teve uma abertura na televisão. Mas, depois de tempos passados, eu acabei assistindo, foi num documentário de TV, uma reportagem onde um palhaço era entrevistado. E aí esse palhaço revelou que ele só fazia graça no palco. Eu desencantei. Na vida real, o palhaço revelou que ele só tinha motivos para chorar. Fiquei arrasada com a entrevista daquele palhaço. O homem da entrevista tinha feições amargas, rudes, e aquelas palavras destruíram toda a fantasia que eu trazia em mim da imagem de palhaço bonzinho e alegre. Diante dessa revelação triste e com os fatos depois presenciados com aquela família vizinha, eu fui desgostando dos palhaços. Comecei a entender que os palhaços pudessem ter duas caras. E por isso que o mal usa a personagem do palhaço para atrair crianças. Pois aparentemente são engraçados, mas no fundo ninguém conhece o seu verdadeiro lado oculto, que está muito bem escondido atrás da maquiagem e daquele nariz vermelho. Bem, mas eu não posso deixar de falar dos bons palhaços, porque eles são tantos. Aos palhaços que amam o que fazem por alegria e por amor às crianças. Estes eu admiro e respeito, como eu amei o maior de todos, o eterno palhaço, o Carequinha, que tanto e tanto me alegrou na minha doce infância. Carequinha que conseguiu arrancar as mais sinceras e deliciosas gargalhadas da minha pessoa. E como eu passei a admirar os palhaços que surgiram depois, exatamente chamados de palhaços da alegria ou doutores da alegria, que visitam os hospitais exatamente com o objetivo de alegrarem as crianças ali internadas. Veja, o palhaço envolvido na minha história teria sido um precursor dos palhaços da alegria. O que ele tentou ser naquele dia era exatamente isso. Ele tentou ser um palhaço da alegria, o que não fora permitido pelo seu João. Mas depois, anos depois, surgiram os doutores da alegria. Você sabe, Paulinho, que às vezes eu penso que talvez os doutores da alegria tivessem surgido por influência do espírito daquele palhaço? Não sei. Quem sou eu para discutir sobre o assunto? Deixo no ar e espero receber por parte de vocês muitos comentários a partir de agora.